18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas e 3 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Lembrando, hein, Karime? Lembrando aos nossos ouvintes que tá valendo. Sempre valendo a participação aí no 18 horas até às 7 da noite pelo WhatsApp, que é o 994887592. Exatamente. Manda um zap pra gente. A gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos abordados aqui no 18 horas. Mix. Começando às 18 horas com os destaques do dia. Justiça obriga o governo do Amazonas a atender paciente que precisa de cirurgia. O caso foi em Manacapuru e a justiça deu prazo de 5 dias para que o governo do Amazonas atenda a determinação. O Hemoan lança campanha Estoque Seguro para as festas de fim de ano. O governo do Amazonas começa a contratação de profissionais de saúde com menores salários e sem especialização para atuar em UTI. 6 horas e 4 minutos, mais uma vez, boa noite para você em 100,7, obrigado pela sintonia certa, vamos juntos até às 7 da noite com os destaques desta quarta-feira, 15 de novembro de 2023, 18 horas no ar. 18 horas. Olha, hoje, 15 de novembro, em feriado de proclamação da República, há 134 anos foi proclamada a República do Brasil, colocando um fim no reinado de Pedro II. O Brasil deixou de ser uma monarquia para instituir no país a coisa pública, segundo o conceito original do regime. Então, né, Carlão? Em outras palavras, o Brasil deixou de ser aí de uma família real para ser dos brasileiros. Isso tudo em tese, porque pouca coisa mudou aí nesses 134 anos. O Brasil continua sendo um país de classes privilegiadas e de ampla desigualdade social. Temos agora uma república com sérios problemas regionais, como a corrupção corroendo as estruturas do país, com esse abismo colossal entre pobres e ricos e a coisa pública sendo tocada, administrada como se fosse de poucos feudos políticos. Sem dúvida, a essência da república foi deturpada, manipulada e hoje temos aí um país confuso politicamente e polarizado, onde os interesses do cidadão sempre é colocado de lado e a liberdade é constantemente atacada. Precisamos de gestores comprometidos com a República, que combatam a corrupção, as desigualdades, as injustiças e valorizem o bem comum, a coisa pública. Fica a reflexão para esse dia e, claro, salve a República Federativa do Brasil. 18 horas. Olha só, agora nós vamos falar do descaso do governo do estado com a saúde pública. Uma liminar da justiça determina que o governo do Amazonas realize de forma imediata cirurgia para correção de anomalia congênita em um menor de idade de Manacapuru que não tem condições financeiras para se deslocar a Manaus e realizar o procedimento cirúrgico. Então, Carlão, a ação é da Promotoria de Justiça de Manacapuru. Os documentos apresentados na ação civil pública revelam que a cirurgia que chegou a ser agendada não aconteceu devido à falta de recursos financeiros da família para esse deslocamento de Manacapuru até Manaus, onde seria realizada a cirurgia. Karime, na ação, o Ministério Público solicitou à Justiça a remarcação da cirurgia, além da assistência familiar no pré- e pós-operatório, transporte até Manaus e também retorno ao município, incluindo alimentação e materiais de higiene. Isso porque nós sabemos que o governo não faz essa política de acolhimento. Exato, Carlão. Inclusive, a liminar determina que a cirurgia seja feita num prazo de até 5 dias úteis. Caso contrário, o governo vai ter que pagar pena de multa diária de R$5.000. O governo do Amazonas também precisa fornecer assistência familiar, né? A família toda. E garantir o retorno seguro da família para Manacapuru, depois que a criança estiver alta do hospital. Assegurando, é lógico, a integridade da criança e da mãe dele, nada mais justo. Sem dúvida, isso deveria ser uma iniciativa do próprio governo, mas não é o que acontece.
só fazem quando são realmente obrigados pela justiça. E às vezes nem assim. Temos aí vários exemplos, como é o caso das crianças cardiopatas que morreram na fila de espera por uma cirurgia. São dezenas e dezenas de casos desde que o atual governador tomou posse em janeiro, no ano de 2019, hein, Karine? E a gente sabe, né, Carlão, que a saúde nunca foi prioridade deste governo. Não entregou para a população nenhum novo hospital nesses 5 anos de mandato. Tem massacrado os servidores da saúde com atrasos nos pagamentos que chegam a 5 meses. Nos hospitais falta tudo, do remédio à alimentação, do equipamento para a tomografia aos esparadrapos. Pacientes atendidos nos corredores, filas para a realização de cirurgias, nada é feito para melhorar, para dar uma saúde digna à população. Infelizmente, essa é a realidade da nossa saúde pública. 18 horas. Entrevista do dia. Agora em Manaus, 6h09. E o nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Sidney Leite, do PSD do Amazonas, que publicou ontem nas redes sociais um vídeo criticando o caos da saúde pública aqui do estado do Amazonas. Boa noite, deputado. Obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 horas. Seja bem-vindo. Então, qual é a análise que o senhor faz hoje do serviço da saúde pública do Amazonas, do governo do estado? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão, e a todos que nos acompanham nesse momento. É lamentável. Eu entendo que o Amazonas nunca experimentou isso. Nós temos uma sequência de problemas. Num primeiro momento, o atraso do pagamento dos trabalhadores da saúde terceirizados era uma justificativa de queda de receita. Isso não procede. O governo encaminhou um orçamento para a Assembleia na casa de 25 bilhões, certo? E a receita caminha para um superávit de 33 a 34 bilhões de reais. Não é milhões, veja bem, é bilhões de reais. E como você colocou, este governo, ele inovou, né? É o primeiro governo na história recente desse estado que não consegue entregar um hospital, mesmo todos os anos ter tido excesso de arrecadação. Nesses 4 anos e 10 meses do atual governo, ele já arrecadou mais de 150 bilhões de reais. E nós não temos um hospital entregue por esse governo, mesmo tendo a necessidade. Não só em Manaus, pela necessidade do aumento de leitos, tanto de maternidade quanto de UTI neonatal, mas também de estrutura da média e alta complexidade, como também no interior do estado. Nós temos municípios que experimentam caos, como é o caso de Altazes, que o hospital não tem condições de funcionamento, mas posso citar um município da Calha do Alto Juruá, o de Pixuna, que precisa urgente de reforma, adequação, ampliação. E se isso tudo não bastasse, Karine, o que ocorre? No ano anterior à eleição, o governo do estado mudou a figura do FTI, que é um Fundo de Desenvolvimento, Interiorização e Turismo, que é para fomentar atividades de infraestrutura e desenvolvimento econômico no interior do estado. E mudou isso para custeio com autorização da Assembleia. Para aprovar aquilo, ele pegou um pequeno percentual e passou para a saúde. E depois tirou. Os municípios estão enfrentando muita dificuldade, porque o estado do Amazonas é o único estado da federação que os recursos que vêm aqui do governo federal da saúde, ele abocanha a maior parte, criando dificuldade para os municípios que, tirando Lábrea, e aqui eu quero abrir um parênteses, que entrou na justiça para devolver o hospital para o estado, haja vista que não havia recurso para financiar e pagar a despesa dos hospitais, os municípios estão marcando sozinhos, com um rombo nas contas públicas, haja vista que o custo é muito alto, e quem banca o funcionamento, urgência, emergência, maternidade e o funcionamento hospitalar nos municípios são os prefeitos e não o estado, com exceção da UPA, no município de Tabatinga, que é terceirizado, e agora Lábrea. E a população de Lábrea está muito descontente, porque desde que aconteceu isso, está experimentando a falta de pagamento dos trabalhadores, a falta de medicamentos, de insumo, de químico cirúrgico. E aqui em Manaus, nós vivemos assim um caso de calamidade. Eu vejo aqui você anunciar, né, a decisão da Justiça de Manacapuru, que é uma decisão acertada, mas no SECOM,
né? As pessoas que estão lá estão na maca, sem um colchonete, não tem estrutura para acompanhante e falta morfina, que é uma medicação para atenuar a dor para aqueles pacientes que precisam. Tem paciente no SECOM, e eu recebi essa denúncia e fomos checar, que entrou 2 vezes no centro cirúrgico e saiu, teve que retornar porque não tinha material higienizado. Então, a gente vive um verdadeiro caos na saúde. Né? O presidente do Sindicato dos Médicos tem denunciado isso reiteradamente. Eu estou com a minha assessoria na próxima semana. Eu estarei apresentando uma denúncia na Comissão de Fiscalização e Controle para acionar os órgãos de controle externo, inclusive o Tribunal de Contas da União, mas vou formalizar o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, porque é inaceitável. Cadê este recurso todo que o Estado arrecada, e em vez da saúde melhorar, está piorando? Não tem nada que justifique. Tem médico que está 6 meses sem receber. 6 meses sem receber. Deputado, realmente, inclusive a Associação dos Prefeitos aqui do Estado do Amazonas, eles estão reclamando o dinheiro repassado pelo Ministério da Saúde, agora por conta da estiagem, da seca severa, mais de 61 milhões de reais, eles estão cobrando do governo do Estado o repasse desse dinheiro. Para você ver, eu inclusive me dirigi à ministra Anísia quando da sua estada aqui, que reuniu na Sufram e disse: ministra, os municípios estão com dificuldade, não é em função da estiagem, é um problema que vem decorrente em função do governo do Estado. Ficou agravado. Então, repasse o recurso direto, porque senão não chega nos municípios. E aí, cara, minha pergunta que não quer calar: o que o governo faz com todo esse recurso? Boa. É lamentável que a população do Amazonas tenha que experimentar tamanha humilhação, porque o fato de você estar doente já não é uma condição boa. Grande parte da população, por não dizer a maioria, porque com todo essa receita, o Estado decresce do ponto de vista econômico, 58% da população está abaixo da linha da pobreza e precisa do serviço público de saúde, que está um verdadeiro caos. Inclusive, eu vou lhe dizer aqui uma coisa: como é que um trabalhador consegue trabalhar com 3, 4, 5, 6 meses de salário atrasado, não podendo honrar seus compromissos, não podendo dar um tratamento com dignidade, com sustento do suor do seu trabalho para sua família? Isso é desumano, certo? E eu entendo que passou da hora, né, dos órgãos de controle externo e nós, parlamentares, que temos a responsabilidade de fiscalizar, tomar providências em relação a isso. Deputado, hoje médicos e enfermeiros, técnicos de enfermagem, anestesistas e até mesmo maqueiros estão sem receber do Estado, como o senhor já inclusive comentou aí na sua fala, e também já comentou que não falta dinheiro. Então é óbvio que está faltando o quê, hein, deputado? Está faltando gestão, no caso? Está faltando decisão? O que é importante, Carlão, se destacar é o seguinte, né? Eu que tenho acompanhado um pouco dessa execução orçamentária. Quando o Estado anuncia a inauguração ou a realização de grandes obras, é importante se destacar que esses recursos não são do Tesouro nem do governo do Estado. Como foi o caso da estrada de Manacapuru, que foi um empréstimo do BNDES. Essa ligação que sai do distrito até o aeroporto, que foi complementado pela essa gestão atual, que só complementou, isso já vinha um recurso carimbado, lá de trás ainda do governo Dilma, do governo federal, certo? E nós não vemos nenhum grande investimento no Estado, nenhum anúncio de uma grande política. Tanto é que agora, com o período da vazante, as queimadas e Manaus e a região metropolitana tomada de fumaça, o governo do Estado estava esperando o envio, né, de homens para o Amazonas para controlar incêndios e possíveis outras queimadas na região. Então, a gente vive um verdadeiro caos na gestão, que é importante que isso seja apurado. Primeiro, nós nunca vimos tanto resultado efetivo de um desempenho econômico positivo, independente do Covid, independente da vazante, né? Nós não vamos crescer do ponto de vista do faturamento do polo industrial da Zona Franca de Manaus como gostaríamos, em função da logística da infraestrutura, mas mesmo assim o Estado mais uma vez bate recorde, né, de arrecadação. Na contramão, o governo não paga salário,
de trabalhadores da saúde, mas nós temos graves problemas nas outras áreas. O governo do estado deixa faltar medicamentos básicos, o estado deixa faltar material químico e cirúrgico, o estado não dá condições para a equipe de saúde poder realizar um bom trabalho, e aquilo que foi anunciado há pouco tempo, que é o transplante de rim lá no Hospital de Finazis, está ameaçado de parar porque os médicos que vêm para cá fazer transplante não vão trabalhar com salário atrasado, e já deixaram isso claro. Então, a gente vive um verdadeiro caos na saúde que, do ponto de vista financeiro, não há justificativa nenhuma. E a Karim disse aqui uma informação, né, que está abocanhando um recurso que era dos municípios, fora o que deixou de passar para os municípios ao longo desse tempo. Então, nós temos uma situação que só se agrava, porque o quadro dos pacientes, a tendência é piorar, os municípios não vão aguentar isso por muito tempo, vai faltar medicamento, não terá o atendimento devido, e a população com certeza vai procurar um atendimento, e isso virá para Manaus, aumentando as filas de cirurgia, né? E existe uma coisa aqui nova, né, neste governo. Você pega a parte de saúde ocular, saúde da vista. Uma cirurgia de catarata dura em média 15 minutos. E é uma cirurgia barata, financiada pelo Sistema Único de Saúde. Hoje, parte da população idosa no Amazonas está ficando cega porque não consegue fazer cirurgia. Simples, né? Uma coisa cirurgia já corriqueira. simples, e aquela pessoa está ficando cega, que é algo que se faz cirurgia em qualquer lugar desse país. Então, isso é um momento muito delicado, né? O Estado perdeu as condições políticas e administrativas na gestão da saúde, como em outras áreas. É lamentável, né, que um governo que foi recém-reeleito, né, tenha esse tipo de comportamento e imponha à população do Amazonas o maior descaso que eu conheço. Olha que eu estou há 30 anos na vida pública, mas nunca vivemos e experimentamos uma situação que hoje a gente experimenta no estado do Amazonas. Infelizmente, é um verdadeiro caos que não tem justificativo. Se houvesse queda de receita, se o estado tivesse comprometido, tudo bem, né? A gente poderia até discutir, buscar alternativas, como a bancada federal não tem se furtado em fazer, em socorrer, como nós o fizemos, cobrando do governo federal, no que diz respeito a atender as populações, principalmente, mas questões macro em relação a grande vazante, como também as queimadas e os incêndios que ocorreram e ainda estão ocorrendo, infelizmente, aqui no nosso estado. Mas não é o caso da saúde. O caso da saúde, muito pelo contrário. Como a Karim abordou aqui no início dessa entrevista, era para nós estarmos inaugurando policlínicas, maternidades, melhorando e ampliando o atendimento. Sim. E dando condições para que essa imensa fila de mais de 150 mil pessoas à espera de uma cirurgia, à espera de um diagnóstico e à espera de uma consulta com o especialista fosse resolvido. Hoje, muitas pessoas estão sendo obrigadas a ir para uma instituição, como no caso, para definir se uma criança tem ou não, né, um aspecto autista, porque não tem estrutura e serviço na rede pública do estado do Amazonas. O senhor mencionou o presidente do Sindicato dos Médicos aqui do estado do Amazonas, o doutor Mário Viana. Ele, antes de entrar na pandemia, ele chegou aí com o então ministro da Saúde, Mandetta, pedindo intervenção federal na saúde pública do estado do Amazonas, que naquela época já estava um caos, também com falta de dinheiro, falta de estrutura, falta de luvas, falta de insumos básicos na saúde. O senhor acha que seria uma intervenção, seria uma alternativa para a situação que a gente vê que de lá para cá só piorou? Caribe, o que não dá é para ficar do jeito que está, certo? Eu vou levar essa questão, né? Vou procurar na próxima semana o ministro da Casa Civil, como também a ministra da Saúde, mas vou procurar os órgãos de controle externo. Porque se os recursos estão faltando na saúde, tendo excesso de arrecadação, a situação da segurança é um caos, não conseguem chamar os aprovados. Nós temos graves problemas na área de educação, certo? Que eu tenho recebido denúncia, praticamente todo o interior do estado, falta professor em várias matérias do ensino médio e aqui em Manaus. Os nossos adolescentes jovens foram fazer a prova do Enem, mas numa condição inferior, porque não estudam determinados conteúdos. E eu recebo essa denúncia
Constantemente, de forma corriqueira, né? Se nas 3 principais áreas a gente vê esse tipo de problema e não há nada de concreto, de infraestrutura, de saneamento, de investimento por parte do governo do Estado, então para onde está indo o recurso do Estado? Então, só que a saúde nós estamos lidando com vidas. Sem dúvida. E isso não pode esperar. Não dá para esperar trocar de governo para que isso seja uma situação resolvida. Não. Precisa ser resolvida de forma urgente. Deputado, inclusive o senhor está acompanhando essa substituição de enfermeiros intensivistas por enfermeiros sem especialização. Qual é a sua opinião com relação a isso? Vai dar BO? É complicado. Carlão, primeiro causa estranheza, né? Que foi aprovado aí um projeto baseado num termo de ajustamento do Tribunal de Contas, né? E olha que eu e minha assessoria fizemos busca, mas não encontramos a publicação desse termo de ajustamento. Primeiro, causa espécie isso. Segundo, que os trabalhadores que estão sendo contratados, eles não podem ficar com a cópia do contrato. Já recebi inúmeras denúncias em relação a isso. Terceiro, estão buscando encontrar uma alternativa que, do meu ponto de vista, e eu não sou da área do direito, né, mas os contratos que se dá trabalhista, ou você está na CLT, no regime geral, ou você tem uma função dentro da estrutura pública. E esse regime direto administrativo, ele não se enquadra nem num nem no outro, é só em condições excepcionais, certo? Nós já temos aí essa situação que é muito grave, mas fora isso, estão tabelando os trabalhadores que precisam de uma qualificação maior, precisa de especialização para estar nas UTIs, nos centros cirúrgicos, atuando na alta complexidade, reduzindo o salário desses trabalhadores. E qual é a justificativa para isso? Por que não realiza concurso público? Por que não anuncia o concurso público? Inclusive, em relação a isso, Carla, eu vou até demandar o Ministério Público de Contas para que esclareça isso. Por quê? Se o tribunal faz um acordo, mas qual é o tempo disso? Cadê o edital? Qual é a previsão do concurso? Porque se nós recorrermos aqui à nossa memória, há 9, 10 meses atrás, nós tínhamos propaganda na televisão de realização de vários concursos públicos. Sim. Inclusive esses da segurança que não foram convocados. Então, por que a gente não faz concurso para a área de saúde, a começar por esses enfermeiros? Enquanto nós trabalhamos no Congresso Nacional para garantir um piso salarial decente para os enfermeiros, para os técnicos, o governo do Estado vai na contramão, certo? Infelizmente, mas eu entendo que eu, como parlamentar, não posso me omitir e nós vamos procurar. Se essa situação, junto ao Ministério Público de Contas, não der solução, certo? Nós vamos buscar os outros caminhos judiciais para que as providências sejam tomadas. Agora, é muito temerário uma contratação desta forma e colocar em risco a vida das pessoas. Algumas pessoas que não têm acesso à informação podem acreditar que o médico é a figura decisiva na saúde, e ele é uma figura importante, mas quem carrega o sistema como um todo, seja na atenção básica, nas políticas de prevenção, mas também hospitalar e cirúrgica, é o corpo de enfermagem que tem um papel excepcional, né? E nós experimentamos isso agora na pandemia, e o papel da enfermagem é muito importante. Então, é um absurdo isso que o governo do Estado está fazendo, e com um discurso de economia. Agora, que credibilidade tem esse governo para falar de economia quando a gestão na saúde é um verdadeiro caos que não consegue honrar compromisso? E aí, Karime e Carlão, eu recebi uma denúncia essa semana, né? Eu cheguei ontem à noite em Manaus, mas por telefone, que é o seguinte: tem empresas médicas que estão procurando a Secretaria de Estado de Saúde providências em relação a isso, porque não sabe até quando esses trabalhadores médicos e outros profissionais vão conseguir continuar indo para os hospitais. E tem um médico que foi dito assim: rapaz, tu não tem um deputado estadual que seja amigo do governador, do secretário de Fazenda para te ir lá? Isso é resposta que um secretário dê para alguém que prestou o serviço e que está lá, não está pedindo favor. Está pedindo o direito dele. Está cobrando direito para garantir o pagamento de pessoas que estão há 5, 6 meses com salário atrasado.
Não tá fácil. Deputado, para encerrar, deputado, vamos falar de campanha de 2024? Eu sei que já estamos em 2024 praticamente. O seu partido, o PSD, ele vai ter candidato próprio ou será que vai apoiar algum outro candidato? O que o senhor pode nos adiantar? Karime, pelo que a gente tem dialogado, isso ainda está muito cedo. Eu acredito que até março nós teremos a definição. É óbvio, né, que numa eleição, principalmente da cidade de Manaus, que é uma eleição importante, decisiva, que tem reflexo. Manaus, se nós observarmos, é a única capital, né? Brasília não conta porque é tudo ali, mas é a única capital que mais de 50% da população está aqui, né? E isso tem um reflexo no impacto político decisivo, né? Inclusive para as eleições futuras de governador, que é um impacto significativo. Então, com certeza, o PSD comporá um palanque e terá apoio a um candidato a prefeito de Manaus dentro daquilo que a gente conversar e dialogar. Ainda tem muito tempo nesse sentido, e como a gente costuma dizer na política, ainda vai ter muito cafezinho aí para que a gente possa bater o martelo e anunciar esse apoio. Verdade. Tá ótimo, deputado. Valeu, deputado. Muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 horas, conversando a respeito de um assunto tão importante, tão destacado, tão importante pra gente. Muitíssimo obrigada. Eu é que agradeço. Nós temos aí um final de ano com muitas demandas lá na Câmara dos Deputados. Para nós, aqui do Amazonas, nós precisamos redobrar a atenção, porque volta a PEC 45 da reforma tributária. Eu tomei posse na última quinta-feira como relator da comissão mista Câmara e Senado de mudanças climáticas, né? E vou, enquanto relator, tentar colocar e aprovar projetos linkados à nossa região, linkados à Amazônia, e eu quero me colocar aqui à disposição e agradeço a oportunidade. E você que me ouve nesse momento, que tiver alguma crítica, alguma denúncia, alguma sugestão, pode me procurar através das mídias sociais, que eu estarei à disposição. Forte abraço, Karime, Carlão, uma boa noite e um bom resto de semana a todos. O senhor também, tudo de bom. Muitíssimo obrigada, bom trabalho. Conversamos com o deputado federal Sidney Leite, do PSD do Amazonas. Hora 6h30. 18 horas. Olha só, o comércio já vive o clima de Natal, mas o centro de Manaus, os lojistas e consumidores reclamam do abandono do poder público com o centro da cidade, o nosso centro. Pelo menos 4 pontos se transformaram em Cracolândia, trazendo insegurança para quem transita na área, hein, Karime? Pois é, Carlão, não tá fácil, tá? Até os lojistas, eles estão pedindo ações das autoridades, é claro. E o repórter André Meirelles tem mais informações a respeito do assunto. Ele está aqui ao vivo com a gente e fala mais sobre isso, tem mais detalhes. Boa noite, André. Então, a situação que os lojistas estão reclamando é uma situação de abandono lá do centro, né, André? Boa noite. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Olha, a situação no centro de Manaus está realmente precária e segundo a população, os comerciantes, e além de calçadas quebradas, né, que é uma das denúncias, já foram flagrados aí pela própria população assaltos em plena luz do dia. Além disso, a cena que mais tem chamado a atenção são as pessoas que vivem em situação de rua, né, ali nas praças do centro da capital. Olha, essa situação aí são as condições de infraestrutura no centro de Manaus. E o que não tem faltado também é a reclamação da população sobre a falta de segurança, né? Os problemas relacionados à insegurança ou também à infraestrutura no centro têm preocupado o comércio, porque, de acordo com o levantamento feito pela Câmara de Dirigentes de Lojistas de Manaus, a área representa cerca de 35% do faturamento do setor e acaba sendo impactada por esses fatores, né? Vários comerciantes têm se queixado dessa falta de segurança, né? E alguns chegaram a afirmar que precisam até fechar as portas em algumas situações, né? Como um deles que preferiu não se identificar, ele só falou, mas não preferiu não se identificar, ali no centro de Manaus que trabalha. Ele falou que antes ali o centro chegava a ficar às vezes aberto até às 7 da noite, 6 da tarde, mas que agora alguns comércios, quando dá 4 horas da tarde, Karime, Carlão, já está fechado. Isso porque eles afirmaram que não se sentem seguros, porque, por exemplo, na Praça da Igreja da Matriz e dos Remédios, pessoas em situação de rua e a falta de segurança com possíveis usuários de drogas tem chamado a atenção de todo mundo que passa por ali. Olha, eu conversei com o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas aqui do estado do Amazonas, o Ézira
Azuri Benzion, que falou sobre a situação desse surgimento, como Karime e Carlão, vocês falaram no começo, né, de cracolândias já no centro de Manaus e até no centro histórico também. Vamos ouvir a fala dele. Os pontos de aglomeração de usuários de drogas, crack ou outras drogas similares, não é uma exclusividade da cidade de Manaus. Ela existe em outras cidades do Brasil, diria assim, para Cracolândia em São Paulo, várias cidades, lugares do Rio de Janeiro, de grandes cidades de Belém também temos. No interior do Amazonas também existem pontos onde ficam alguns usuários. A questão é a maneira como você trata isso. Esse é um problema social? Sim. Mas quando você coloca essas pessoas nessa situação onde elas ficam abordando clientes, onde elas ficam abordando os transeuntes, acaba que você também gera um segundo problema social, que é o fechamento das empresas e o desemprego, porque uma empresa que fecha, elas empregam algumas pessoas e acaba gerando um segundo problema social, que é a questão dessas pessoas que ficam sem empregos. Então, o que nós estamos pedindo é que tem várias secretarias que trabalham com os usuários, que seja possível criar abrigos, que seja possível dar dignidade para essas pessoas. O Estado consegue fazer isso. Pega essas pessoas, leva para um abrigo, faz algum tipo de trabalho, até mesmo para tentar que elas se livrem desse vício, ou seja, tenho certeza que elas não querem estar ali, elas sofrem com isso. E nós estamos tentando defender que os comerciantes também que estão naqueles pontos não fechem suas empresas em decorrência de um problema social que pode, como eu repito, se tornar um segundo problema social relacionado ao desemprego. 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala do presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas aqui do estado do Amazonas, Ezra Azuri, né, falando aí sobre também como deve ser feito aí, né, criar abrigos para que essas pessoas que estão vivendo nessa situação, elas possam ser retiradas dali. E também uma das propostas agora que a gente vai falar do presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas, esse já é o Ralph Assayag, segundo eles, uma das propostas é usar um dos prédios que estão abandonados ali na área central de Manaus como alternativa, né, para abrigar essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, para deixar o centro mais seguro. É uma fala rápida, mas a gente vai conferir aí. Nós temos que tirar com cuidado, com carinho. Eu acho que é um momento de fazer as coisas pensando no ser humano. Mas se a gente pensar primeiro neles, no ser humano, depois dentro dos que estão, dos camelores e depois dos lojistas, eu acho que vai dar certo. 18 horas. Muito bem, Karime e Carlão, a gente ouviu a fala aí do Ralph Assayag, presidente da CDL. Olha, ontem ele mesmo, né, falou aí da condição da contratação de cerca de 4 mil trabalhadores da chegada de mercadorias, né, o transporte de cargas pelo Rio Solimões, Amazonas e Madeira, que foi aí prejudicado, está sendo aí, né, pela vazante recorde desse ano de 2023. A estimativa da CDL confere aí com um levantamento divulgado pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, que foi divulgada na segunda-feira, né? E aí, dessa divulgação em relação ao Amazonas, a projeção da Confederação aponta 1.275 vagas no varejo aí, agora para o final do ano, né? E essa estimativa dessas vagas aí dá ao estado a 17ª posição nacional. Eu procurei também o presidente da FEComércio, Aderson Frota. Segundo ele, nesse momento em que a economia está se recuperando de tudo aquilo que viveu no ano passado, seja em 2022, pelo crescimento das taxas de juros e dificuldades de fretes, também nesse ano já agravada pela estiagem, há algumas dificuldades de abastecimento. E ainda segundo Aderson Frota, não que o comércio vai ficar desabastecido, mas alguns produtos estarão ausentes de algumas prateleiras. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Boa noite. 18 horas. Olha só, daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. Fique ligado, hein? Governo do Amazonas segue convocando profissionais da saúde para assinar contrato com salários menores. Nosso assunto é instantes, já. 18 horas. 6h37, tempo e temperatura para amanhã, quinta-feira, com Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A mínima prevista é de 28 graus, a máxima pode chegar a 38 graus. As chances de chuva, como eu falei, 0%. Não tem previsão não, viu? E a umidade relativa do ar fica entre 38% e 81%. Secretaria de Saúde do Governo do Amazonas começa a assinar amanhã os contratos com 2.000 enfermeiros. Detalhes: sem concurso público e por meio de processo seletivo repleto de irregularidades. É muito grave a situação da saúde aqui no estado do Amazonas, Carlão. O governo do Amazonas convocou os profissionais para assinar contratos com salários menores e o pior, como você disse, vai contratar pessoas sem qualificação para atuarem nas UTIs. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com Nathalie Moraes. Em um comunicado extraoficial no início da tarde de hoje, o secretário de Estado de Saúde, Anwar Samadji, publicou um anúncio nas redes sociais que a partir dessa quinta-feira, o governo do Amazonas começa a receber 750 enfermeiros contratados via termo de ajustamento de gestão. Esses enfermeiros estão sendo contratados de forma direta, sem concurso público para atuarem na rede pública estadual de saúde. Os salários desses profissionais ficarão R$ 800 abaixo do piso nacional da categoria. No comunicado, o secretário Anwar Samadji reforçou que só compareçam os profissionais que já foram convocados. Olá, estamos aqui no Vasco Vasques, cumprindo a determinação do governador Wilson Lima, preparando a recepção para os novos enfermeiros que foram aprovados nesse processo de absorção da SES. Amanhã vão ser atendidos 750 enfermeiros e depois de amanhã vamos atender o restante. Então, por favor, amanhã só compareçam quem foi chamado, qual o nome que está na lista para este dia 16. O problema é que esse processo é repleto de irregularidades. Uma delas é o salário abaixo do piso nacional aprovado. Outro problema é que profissionais sem qualificação para atuarem em unidades de terapia intensiva, por exemplo, estão sendo convocados. O prazo de inscrição para o processo seletivo foi do dia 1º ao dia 10 de novembro. E até hoje não consta no site da Secretaria de Estado de Saúde, organizadora do processo seletivo, qualquer publicação e divulgação do resultado com a lista dos considerados aptos por terem preenchido os requisitos do edital. E agora, a presidente do Sindicato dos Profissionais de Saúde, a enfermeira Graciete Mouzinho, se tornou a porta-voz desse processo seletivo e divulgou nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, algumas listas contendo nomes dos enfermeiros aprovados e convocou os profissionais para comparecerem amanhã no Centro de Convenções Vasco Vasques para a assinatura dos contratos. Os que foram convocados apareçam, para assinar seu contrato. Espero que aqui nesse grupo ninguém tente fazer nenhuma bobagem, não apareça no Vasco Vasque para fazer moitim, muito menos para tentar querer assinar o contrato sem o nome estar na lista, porque lá vai estar o governador, vai estar o secretário da Controladoria Geral, vai estar o pessoal da Casa Civil e polícia, claro, que toda vez que tem um evento chama a polícia, A polícia tem que estar para, caso de repente alguém queira fazer algum tipo de manifesto, algum tipo de alguma coisa, para a polícia tirar de lá, Porque não pode, Não é momento de manifesto, de nada, é assinar contrato. Entre as inconsistências encontradas, 65 nomes dessa lista estão vinculados ao IET, o Instituto de Enfermeiros Intensivistas do Amazonas. O problema é que eles nunca fizeram parte desse processo. 200 dos quase 300 enfermeiros do IET assinaram uma carta contra a TAG, como afirma a enfermeira Suzani Teixeira, ela que é presidente do IET. Mais uma vez, nós fomos surpreendidas por um pronunciamento extraoficial do senhor secretário de Estado de Saúde, que convoca enfermeiros intensivistas amanhã comparecerem ao Centro de Convenções Vasco Vasques para que assinem um contrato. Vamos lá, existe um edital, pelo menos nós tomamos conhecimento disso, que tem um rol taxativo de exigências.
Do dia 1 ao dia 10 de novembro não foi divulgada nenhuma declaração, apenas recebemos cópia do ofício que nos tira dos serviços a partir do dia 1º de dezembro. Serviços esses prestados numa unidade de terapia intensiva que tem um quantitativo de 45 unidades, 5.000 plantões mês. Vimos apenas esse pronunciamento que podemos informar de maneira pouco convincente, é que existem 65 profissionais intensivistas no rol, não foi nem divulgado esse rol a nível de empresas que prestam serviço, porque nós temos um quantitativo de empresas terceirizadas que levam mais ou menos 10.000 plantões ou 15.000 plantões mês em diversas áreas. Mas a relação divulgada de profissionais é de 65 intensivistas. A presidente do IET reforça a falta de qualificação dos profissionais convocados. Que coloquem pessoas que tenham experiência e capacitação técnica. E isso eu sei que no estado do Amazonas não se tem. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 44 minutos. Seguimos para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Bom te ver, seja bem-vindo. Cadu, tem o pessoal com sorte aí, né? Parece que o ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou num bolão da Mega Sena. Eita, quanto foi que ele ganhou aí, Cadu? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime e Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo no 18 horas. Karime, R$ 7.173. Grana pouca, mas é grana, né? Quem é que tem esse montante aí guardado na conta, hein? Eu quero. Só o Carlão, quando ele não aposta na vitória do Vasco aí. Karime, na verdade, quem ganhou esse dinheiro aí foram os funcionários do Partido Liberal, PL, que participaram do bolão da Mega Sena, que foi sorteado no sábado passado. O valor estava em 37 milhões. Nesse bolão, além de Jair Bolsonaro, estavam também aí o senador Flávio Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Ninguém acertou as 6 dezenas, mas o bolão de Bolsonaro acertou 4 números. E o prêmio foi esse aí de R$ 7.173. Com os impostos, ficou aí em R$ 6.000. Continua sendo uma grana até que razoável, né? Dá para pagar algumas contas, enfim, né? Mas por se tratar de um bolão, o dinheiro tem que ser repartido, tem que ser rateado. E aí o valor fica, desse tamanho, menor ainda, né? Então, a solução do grupo ali foi guardar o dinheiro por enquanto e gastar todo ele na Mega Sena da virada, que esse ano aí vai ser do valor recorde de R$ 550 milhões. Karime e Carlão. O homem tá com sorte, né? Tá com sorte no jogo, pelo menos. Ei, Cadu, olha só, o presidente Lula sancionou a lei que cria programa de redução de filas por perícias e benefícios, ou INSS, é isso mesmo? É isso mesmo, Carlão. O presidente Lula sancionou a lei que cria o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social. O próprio nome já diz, né? O objetivo é tentar reduzir o tempo de espera das pessoas pelos serviços da Previdência Social, principalmente concessão de auxílios e também de benefícios, que são os maiores gargalos, né? Em agosto, o Ministério da Previdência Social fez uma pesquisa e constatou que hoje o tempo de espera na fila do INSS é de 5 meses, Carlão. Ou seja, se o trabalhador se machucar, ficar indisponível para o serviço, ele vai ter que dar o jeito dele, amigo, porque se depender de auxílio-doença, ele vai passar fome e ficar endividado. A situação dele vai piorar cada vez mais. E para quem quer se aposentar, é outra via crucis. Então, para tentar resolver essa situação, esse programa cria algumas soluções até que básicas, viu, Carlão? Como a retomada do bônus de produtividade aos servidores para que trabalhem além da jornada regular, tanto na análise de requerimentos de benefícios como na rede, ou seja, vai pagar para o servidor trabalhar mais, né? Os servidores administrativos do INSS vão receber aí o bônus de R$ 68,00 por tarefa e os médicos peritos R$ 75,00 por perícia. Não sei se está atrativo esse valor aí, não. E para agilizar
a concessão do auxílio-doença, Carlão, o programa também vai autorizar em caráter excepcional a aceitação de atestados médicos e odontológicos ainda não avaliados pelo INSS. A gente sabe que ao entrar com o pedido, entrega os atestados e o INSS faz uma avaliação, né, de validade, né? Isso daí o INSS está abrindo mão para agilizar o processo. Então, com esse programa, a gente espera finalmente, né, Carlão, que de verdade aí que o INSS volte a operar de forma digna. Você é que operou de forma digna alguma vez nessa vida, né? Mas politicamente, Carlão, a validação desse programa de enfrentamento à fila e tal é um ponto positivo para o PDT, que é um partido que controla a pasta da Previdência. O PDT anda em conflito lá no estado do Ceará, né, por causa dos irmãos Ciro e Cid, mas a sanção dessa lei aproxima o partido do governo e o partido, né, e também é um aceno positivo do presidente Lula a Ciro Gomes, que por ser sumido. Carlão e Karim. Obrigada pelas informações, Cadu. Até amanhã. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, Valeu, tchau. Cadu. Agora 6h48. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Esporte. Bem, antecipando o giro esportivo, vamos falar com o Cid Soares, que já está na área. Cid, quais são as expectativas da nossa querida e amada seleção brasileira? Joga amanhã esse, Cid, né, Karim? Tá ai, Jesus, meu coração. Ai, Jesus. Fala, Cid. Tô meio Karim hoje, eu tô torcendo que dê certo, né, cara? Mas a expectativa não é muito grande, não. Enfim, amanhã a Colômbia enfrenta realmente o Brasil pelas eliminatórias da Copa América do Sul, 5ª rodada. Os times vão a campo aí no gramado do Metropolitano Barranquilla, às 8h da noite, horário de Manaus. O técnico da seleção brasileira, o Fernando Diniz, tem na equipe titular para enfrentar a Colômbia amanhã o volante André e o atacante Gabriel Martinelli, que devem ocupar respectivamente os lugares de Casimiro e do Neymar. A equipe do Brasil deve ter mais 4 novidades em comparação à equipe que foi derrotada pelo Uruguai, né, em Montevidéu, na última rodada das eliminatórias. O goleiro Alisson, o atacante Rafinha e os laterais Emerson Royal e Renan Lodi. Bom, a Colômbia chega aí para essa partida com 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5 jogos. Por outro lado, o Brasil vem de uma série de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E olha, mais cedo, viu, Carlão e dona Karine, a Bolívia encara o Peru e a Venezuela vai pegar o Equador. E o Fluminense entrou no top 10 aí do ranking mundial de clubes da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Campeão da Conmebol Libertadores, o tricolor volta a entrar no grupo pela primeira vez desde 2012. O líder é o Manchester City, da Inglaterra. Dentro do top 10, o Palmeiras está em 5º lugar, enquanto o Fortaleza ocupa a 6ª posição. E olha, denunciados aí no Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o Coritiba e o Cruzeiro estão correndo risco de perda de até 20 mandos de campo. Isso é muito sério e, aliás, triste, né? Não há data definida para o julgamento, mas a Procuradoria também solicitou liminar para que os clubes sejam punidos preventivamente, até o julgamento do caso. A gente está falando daquele caso, aquela porrada que teve em campo lá, 2 torcidas invadiram. Sim, maior confusão, feio pra caramba. Muito feiaço isso. A liminar para que ambos aí joguem de portões fechados ainda não teve um parecer de José Perdiz Jesus, que é o presidente da entidade máxima da Justiça Desportiva, mas a gente espera que aconteça realmente alguma coisa. Meninos, era o que tínhamos para hoje. Vamos torcer então, né, Cid? Perfeito. Tamo Obrigada junto. Pelas informações. Boa noite. O Brasil. Até amanhã. Até amanhã, Cid. 6h51, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Polícia Federal fez operação contra um grupo que camuflava drogas em encomendas dos Correios. Isso é sério. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva. Exato, Carlão. Todos suspeitos são investigados por tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. Os 3 amazonenses presos pela Polícia Federal são acusados de tráfico de drogas. A Polícia Federal monitorava os suspeitos há pelo menos 4 meses. Segundo as investigações, foi a partir da apreensão de uma encomenda dos Correios que os policiais começaram a vigiar a quadrilha, que é especializada em remessas de substâncias ilícitas via postal. Um dos suspeitos contava com a ajuda da própria mãe para fazer os envios, como afirma o delegado da Delegacia de Repressão
Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal, Lucas Montenegro. Foi observado que o indivíduo enviava, via correios, remessas de entorpecentes para o estado de São Paulo, dissimulada em livros didáticos. Inclusive, este indivíduo utilizou sua mãe para o envio desses entorpecentes. A droga que saía de Manaus, segundo a Polícia Federal, abastecia bocas de fumo em várias regiões da Grande São Paulo. O lucro com a venda dos entorpecentes era distribuído entre os integrantes do grupo criminoso que mora em Manaus. A polícia acredita que a quadrilha deva ter movimentado mais de R$1 milhão com o envio de drogas via correios, como explica o delegado. Em continuidade às investigações, identificou também no grupo criminoso pessoas responsáveis pela lavagem de capitais. Nesse sentido, foi deferido judicialmente 10 mandados judiciais, sendo 3 de prisão preventiva e 7 de busca-apreensão. As pessoas presas não tiveram o nome divulgado, mas todas elas vão responder pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h53. Olha só, hein? A Polícia Civil do Amazonas prendeu ontem em flagrante um homem de 47 anos com aproximadamente R$1 milhão em diamantes de origem do garimpo ilegal da cidade de Boa Vista, em Roraima. Carlão, mas a prisão foi aqui em Manaus, tá? Lá na Praça 14, na Zona Sul. E o repórter André Meirelles traz mais detalhes. Rodrigo Ferreira de Queiroz. Esse é o nome do homem de 47 anos que foi preso nesta terça-feira com diamantes avaliado em aproximadamente R$1 milhão. A prisão do suspeito aconteceu no bairro Praça 14 de Janeiro, na zona sul da capital amazonense. De acordo com o delegado Erickson Tavares, titular do 6º Distrito Integrado de Polícia, Rodrigo foi preso após denúncia anônima, informando que ele estaria oferecendo os diamantes pelo WhatsApp. Recebemos uma denúncia em que a informação de que um indivíduo estava negociando, vendendo diamantes via WhatsApp, oferecendo nos grupos de WhatsApp. E aí nos deslocamos até a Autopeças, localizado lá na Praça 14, Auto Center, e que o indivíduo é o dono de lá. Chegamos lá, localizamos o escritório, que é um escritório escondido, há uma passagem escondida, embutida, e chegamos até ele. Ele estava com esses diamantes, onde foi flagranteado por usurpação de bens da União. Ainda segundo o delegado Erickson, o suspeito relatou que os diamantes vieram do garimpo ilegal no estado de Roraima. Perguntado sobre a origem desses diamantes, ele informou que veio de um garimpo em Tepequém, localizado em Boa Vista, Roraima, e que ele é apenas um intermediário. O suspeito responderá por usurpação de bens da União. Ele passará por audiência de custódia e deve ficar à disposição da Justiça. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o desmatamento anual da Amazônia tem queda de 22,3% e é o menor resultado desde 2019, hein, Karine? Carlão, aqui no Amazonas, segundo o IBAMA, a redução foi de 40%. A queda, de acordo com o órgão, é atribuída às ações de fiscalização. Vamos acompanhar mais detalhes agora com Diné Araújo. O desmatamento na Amazônia Legal no período de agosto de 2022 a julho de 2023 alcançou 9 mil quilômetros quadrados. Embora alto, o número teve uma queda de 22,3% em relação ao período anterior de 2021-2022. Com o resultado, o desmatamento foi o menor em 5 anos. A informação é do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com base nos dados do projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, o PRODES. Esse sistema, mantido pelo INPE, faz uma apuração anual da eliminação da floresta nos 9 estados que compõem a Amazônia Legal. O monitoramento do PRODES é feito no intervalo de agosto de um ano até julho do ano seguinte, entre as estações mais secas da floresta, e é considerado o resultado mais confiável e preciso pelos cientistas. De
acordo com o Prodes, a redução do desmatamento ocorreu em 4 estados da Amazônia Legal: Amazonas, Pará, Rondônia e Mato Grosso. No Amazonas, a queda foi de 40%. Para o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, a queda é resultado das ações de controle do órgão, com destaque para o aumento de 103% nos autos de infração. Também aumentaram, segundo o IBAMA, as apreensões, os embargos e a destruição de equipamentos. Ainda segundo o IBAMA, os dados do sistema DETER já apontavam que a reversão da curva de desmatamento ocorreu a partir de janeiro de 2023. Levantamento do Prodes informa que em unidades de conservação houve redução de 58% da taxa de desmatamento e alta de 320% dos autos de infração aplicados pelo ICMBio no mesmo período. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, quarta-feira é dia de conferir os assuntos do cinema com Caio Pimenta. Oi, aqui é Caio Pimenta do Cine7. E os cinemas de Manaus recebem neste fim de semana o retorno de uma das franquias mais bem-sucedidas dos últimos anos. Jogos Vorazes está de volta com a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. A história se passa anos antes da saga de Katniss Everdeen e foca em Coriolanus Snow. No longa, acompanhamos o personagem aos 18 anos, quando ele tem a chance de mudar a vida da sua mentora, a Lucy Gray Byard, a garota tributo do empobrecido Distrito 12. Já o Casarão de Ideias apresenta 2 documentários, sendo um deles imperdível para fãs de cinema. Nelson Pereira dos Santos, Vida de Cinema, narra em primeira pessoa a trajetória de um dos maiores diretores do Brasil. Foram mais de 80 horas de gravações de arquivos reunidas para compor o longa com imagens, filmes e entrevistas do cineasta. Já Vai e Vem acompanha 2 amigas em meio à pandemia da Covid-19. Uma delas está no Brasil e a outra nos Estados Unidos, e ambas se correspondem à distância por meio de vídeos gravados para se atualizarem sobre as vidas ao longo de um ano. Porém, tem um detalhe. Cada vídeo deveria ser gravado tomando como inspiração uma cineasta de filmes experimentais. Hoje eu tô econômico, fico por aqui, mas volto na próxima quarta-feira, no 18 horas, com mais estreias nos cinemas de Manaus. A gente se encontra, até lá, tchau. Você está ouvindo 18 horas. Agora 7 em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que a Amazônia teve o pior mês de outubro da história no número de queimadas. No mês passado foram 22,1 mil registros de destruição da floresta, mais de 8 mil pontos e áreas queimadas do que em outubro de 2022. O número de outubro é o segundo pior do ano. Perde apenas para setembro, quando o INPE registrou 26,3 mil focos de queimada na região. De tudo que foi queimado em outubro, 38,4% foram de vegetação primária, rica em diversidade biológica e características originais. Sede da COP30 em 2025, o Pará segue como líder de destruição no triste ranking. Registrou 11,376 focos em outubro, 51,6% do total. Mas o Amazonas ficou em segundo no ranking de focos e queimadas em outubro. O destaque teve 3.858 pontos de destruição, 17,5% do total. Estes números, juntos com a estiagem histórica causada pelo El Niño, podem explicar a fumaça que tomou conta de Manaus e servir para que medidas sejam tomadas para que o fato não venha a se repetir, causando danos, prejuízos para a população. 18 horas. 7-1, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.